Boa noite, Feliz Natal. Eu sou muito radiante olhando para vocês. Nós temos um auditório bonito, de gente bonita, e os atores que vão apresentar a mensagem dramatizada do Natal estão prontos, e nós estamos aqui para louvar a Deus por esta noite de Natal. Dou boas-vindas aos convidados, vários convidados, irmãos, queridos e amigos também da igreja. Uma das passagens mais conhecidas sobre o Natal é aquela que diz: "O menino nos nasceu". Capítulo 9 de Isaías, versículo 6. Geralmente, nós falamos, um menino nasceu. Por que Isaías colocou um menino nos nasceu? Por quê? Se você for olhar na gramática, você vai ver que essa construção gramatical dá a ideia de interesse. Por exemplo, quando o pai diz assim para a mãe da criança: "Não bata nesse menino", é uma coisa. Mas se ele disser: "Não me bata nesse menino", é outra coisa. Porque não bata, não bata. Mas não me bata, quer dizer, é interesse meu. Então, quando Isaías diz: "O menino nos nasceu", está focalizando o interesse nosso em que ele tenha nascido. Jesus não nasceu por um evento aleatório, não. Havia um interesse. O menino nos nasceu. Nasceu porque nós precisávamos, nasceu porque era interesse nosso. Quando eu digo para um jovem, um homem, por exemplo, de 30 anos que está empregado ou é um trabalhador autônomo, e eu digo para ele: faça uma previdência para você. Eu estou fazendo uma recomendação do interesse dele. É interesse para ele. A gente ouve muitas recomendações que não nos interessam. Por exemplo, às vezes alguém quer me recomendar para comprar um apartamento. Eu não preciso. Então eu não vou acatar aquela recomendação porque eu não preciso. Mas eu posso ouvir uma recomendação da qual eu preciso. Por exemplo, se eu digo para uma pessoa: "Você não deve fumar porque você tem tendência a ter artrite, e quem tem artrite não pode fumar", é o interesse dessa pessoa. Quando o médico diz assim: "Olha, você tem diabetes, olha, não pode estar comendo doce", é uma recomendação do interesse dele. Não me coma doce. É do interesse do paciente e é do interesse do médico. Pois bem, o meu tema é esse: a vinda de Jesus Cristo ao mundo é do nosso interesse. Isso não era um problema de Deus, é um problema nosso, necessidade nossa. Por isso Isaías diz: "O menino nos nasceu". Vamos considerar primeiramente quem são esses nós. Um menino nos nasceu, então ele nasceu em interesse nosso. O que a gente ouve, o que a gente lê nos profetas, é que o menino nasceu no interesse de todas as pessoas que viessem a estar nesse mundo. O interesse da vinda de Jesus ao mundo é o interesse de todo mundo, brasileiros, chineses, de qualquer lugar do mundo. Todo ser humano é carente da presença de Jesus. E a vinda de Jesus ao mundo é do interesse de todos nós, de todas as pessoas. Na Grécia Antiga, os filósofos percebiam a necessidade de uma pessoa. Eles não conheciam ninguém como Jesus, mas tinham uma ideia de alguém assim. E eles procuravam alguém assim. Não sabemos se existe ou se algum dia vai existir, mas nós precisamos. E um desses filósofos andava com um lampião aceso durante o dia, acendia uma lâmpada, um candeeiro, como se diz no Nordeste, e ele andava pelas praças. E alguém perguntava: "Por que você está andando com esse lampião aceso?" Ele disse: "Estou procurando um homem justo. Precisamos de um justo. Precisamos de uma pessoa perfeita. Nós precisamos." E ele procurava. Isaías, acho que capítulo 42, ele fala do Messias. O que o Messias vai fazer? E ele termina assim: "E os povos aguardarão a sua instrução."
Isaías quer dizer assim, todo o coração, toda a inteligência espera a instrução do Cristo. Espera. Toda racionalidade, todo pensamento, todo raciocínio aguarda. Paulo fala que o Cristo veio para cativar a nossa mente. Ele veio para cativar o nosso coração, para cativar o nosso entendimento. E isso é necessário. Então, quando falamos que um menino nos nasceu, nasceu para todas as pessoas. O Cristo não é para alguns apenas. O Cristo é para todos. O que o Cristo oferece é da necessidade de todo mundo precisa disso. Por exemplo, eu posso não precisar de comprar um apartamento, mas eu precisei colocar um marca-passo, no meu caso. Agora, todos precisam de respirar. O ar é necessário para todo ser humano. Então, algumas coisas são do interesse de todo mundo. Outras coisas não. Beber água, respirar, ter amor, ser amado, amar, são coisas que são necessidade de todo mundo. Quando Isaías diz, o menino nos nasceu, ele nasceu no interesse de todos nós. E todas as pessoas devem levar em conta isso. Nós precisamos de Jesus. Quando eu era jovem, na nossa igreja, lá no Rio, a gente cantava, eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. O menino nos nasceu, no nosso interesse. Eu posso não dar valor, mas que é do meu interesse Eu posso dizer para uma pessoa alguma coisa importante para aquela pessoa. Por exemplo, dizer para um fumante que tem que parar de fumar para não ter doença das artérias, é necessário dizer para ele. Agora, ele está necessitado desta instrução. Na verdade, quando nós falamos do Cristo, que nós falamos do que veio ao mundo, João diz que é a palavra feita carne. Então, quando eu penso em Jesus Cristo, eu penso na palavra dele. Nós precisamos da palavra do Cristo. O Cristo veio ao mundo para nos comunicar os princípios de uma vida que vale a pena. Quando nós seguimos o Cristo que veio a nós, que nós precisamos dessa palavra, quando nós o seguimos, nós somos bem-sucedidos. Pois bem, o Cristo não é uma coisa que surgiu por acaso. É parte de um processo divino. Quando Deus resolveu criar o ser humano, ele falou, do jeito que eu quero, ele vai ter problema. Deus planejou e disse, do jeito que eu quero o ser humano, ele vai dar problema. Mas eu vou preparar um processo, vou preparar alguma coisa para ele. E assim planejou mandar o Cristo. Vou criar o ser humano com problema, inclinado ao pecado, inclinado a fazer besteira, mas vou mandar a solução. E aí ele mandou o Cristo, planejou o Cristo. E hoje nós comemoramos o Natal do Cristo. Então a primeira coisa sobre a necessidade, o interesse. Volto a dizer que muitas vezes nós não nos interessamos em alguma coisa da qual precisamos. Precisamos, mas não nos interessamos. Você não se interessa pela sua saúde? Não me interesso. Mas você precisava se interessar pela sua saúde. Então, muitas vezes, nós não nos interessamos de algo de que precisamos nos interessar. Então, nesse caso, nós precisamos reconhecer isso. Todos nós somos objeto da vinda do Cristo. Um menino nos nasceu. Nasceu para você, nasceu para você, nasceu para você, nasceu por nosso interesse, por nós. Às vezes alguém faz uma coisa por nós, não que aquela pessoa esteja precisando, mas nós estamos precisando. Então a vinda do Cristo ao mundo é necessidade nossa. A segunda lição é que o Cristo veio para trazer um rumo. O que interessa no Evangelho é a palavra. No livro do Apocalipse, quando fala do Cristo vencedor, ele vence pela palavra. E ele é visto como aquele que tem uma espada na boca. Os guerreiros lutavam com uma espada na mão.
que é a força física. O Cristo luta com uma espada na boca, que é a verdade. A espada que ganha, que vence o mal, é a palavra. E todos nós temos necessidade de praticar essa palavra, porque é para o nosso bem. A prática é fundamental. Muitas coisas ruins acontecem porque orientações, recomendações boas, necessárias, não são seguidas. Não são seguidas. Uma senhora para quem eu falei há uns 20 anos, eu falei, você não pode fumar, você não pode fumar. Ela insistiu fumando, agora praticamente não anda, e o médico falou, isso é o fumo. Ela recebeu a recomendação, mas ela não acolheu. Quando nós falamos assim, todas as pessoas precisam da palavra de Jesus, muita gente não acolhe. E então elas acabam sendo privadas dos benefícios da vinda do Cristo. Privados. O Cristo já veio, já morreu por nós, já deixou sua palavra, a espada da sua boca, que traz a lição que nos ajuda a vencer. Mas as pessoas muitas vezes não praticam, elas não seguem aquilo que foi dito. Então, quando Isaías diz, um menino nos nasceu, ele está querendo dizer que o que o menino traz é para ser praticado por todas as pessoas. Ele nos nasceu. Para mim, para você, para você, para você. Todas as pessoas deveriam seguir a Jesus. Todas as pessoas deveriam não somente comemorar o Natal com cânticos e com alegrias e festas, mas todas as pessoas precisam seguir a Jesus porque Ele nos nasceu. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas nasceu para você. Eu ficava encantado quando eu era criança, bem pequeno, que eu ia para fazer o ensaio do Natal e que a professora falava, Jesus nasceu por você, Ele nasceu por todos nós. Isso me fazia sentir valorizado. Às vezes uma criança pode não se sentir amada por ninguém, mas nós podemos explicar para ela que alguém morreu por ela, alguém veio por ela, alguém morreu por ela, alguém nasceu por ela. Pois bem, e a terceira lição é que precisamos recomendar que as pessoas tirem proveito. O Cristo veio ao mundo, mas não é bem aproveitado. As orientações de Cristo, elas não são bem orientadas. Aliás, não são bem seguidas. As orientações dadas por Jesus, elas são desprezadas. São desprezadas. Vivemos na arrogância, no egoísmo, na vaidade, no desinteresse humano. Nós não praticamos. E é tarefa daqueles que conhecem o Cristo recomendar às outras pessoas. Quando eu aceitei o Evangelho, eu fui para os meus colegas e disse para eles, eu aceitei Jesus, você não quer? Eu recomendo. Então, o cristão precisa recomendar, porque o menino nasceu para nós. Então precisamos recomendar às pessoas que acatem os ensinos de Cristo, que acatem os ensinos de Jesus. Não apenas uma vez por ano comemorar, celebrar, mas procurar seguir. O início dessa passagem fala que a vinda do Cristo ao mundo trouxe luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre aqueles que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. O Cristo é a luz que resplandece em nossos corações. Quando uma pessoa aceita o Evangelho, aqueles que estão aqui, que aceitaram Jesus, com certeza vão dizer, é verdade, a luz brilhou na minha alma, a luz brilhou no meu coração. O Cristo nasceu para mim. Noite de Natal. Louvar a Deus pela bondade dEle. Jesus veio porque Deus nos amou. Ele nos amou, mandou o seu Filho para nos mostrar o caminho. Ele nos criou, a gente não deve reclamar. Eu sou inclinado ao pecado, eu erro, eu falho. Eu não tenho que reclamar disso. Deus mandou um caminho, mandou uma solução. A gente pode acertar. O Cristo veio para ensinar a gente a acertar. Então nós podemos nos alegrar com isso. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o reino, o governo está com ele. Isaías não apenas falou
que o Cristo nos nasceu, mas ele também acrescentou dizendo, o governo é dele, é do Cristo. Então que o Cristo governe em nossos corações. Todos tenham alegria plena neste Natal e no Ano Novo, e todos possam desfrutar da bênção do Cristo. Um menino nos nasceu. Tá bom. Boa noite. As crianças estão muito nervosas. Nós ficamos aí desde a última apresentação que nós tivemos foi em 2019. Então, 3 anos, né? Alguns deles em 2019 tinham 3 anos, né? E é a primeira vez que estão se apresentando. E já são crianças grandes agora. Então, tenham paciência com eles, que eles estão muito nervosos, tá bom? Nós vamos começar. E assim, ano vai e ano vem. Chega a correria de fim de ano. Será este o sentido do Natal? A correria é um sinal. É sinal que os negócios vão bem. Mas os presentes não são tudo. São apenas gestos de alegria, de uma alegria maior. Corremos o risco de esquecer do principal. E o que é o principal? Resgatar o principal e contar a história desde o seu começo. O assunto era tão importante que precisou de um anjo para anunciar o que estava por acontecer. Ah, tem uma história então. Não é um tal de Klaus? Ao aconchego de uma humilde família, a José e a Maria, Deus confiou o seu filho amado, muito antes do Klaus, que depois virou Santa Claus ou Papai Noel. O anjo Gabriel avisou carinhosamente Maria e depois a José, que seriam pais de um menino muito especial.
o imperador César Augusto decretou que todos os cidadãos do seu império fossem às suas cidades para apresentar-se. Assim, José e Maria foram para Belém, pois José era descendente do rei Davi, nascido nesta cidade. O menino deles estava por nascer. Belém estava um alvoroço e não havia lugar para eles ficarem. Aí, um parente de José teve pena deles e deixou que eles usassem sua estrebaria para se hospedarem. Estrebaria? Onde os animais ficam para comer e dormir e onde cheira mal? Sim, ali, humilde, Jesus nasceu. Pois é, meio louco isso tudo, né? E a gente aqui se empanturrando no Natal, gastando e agitando a vida. Ali perto, no campo, haviam pastores que cuidavam de suas ovelhas. Era uma noite calma e fria. Alguns dormiam. De repente, brilhou uma luz e eles ouviram um anjo dando-lhes as boas novas. Tenho notícias de muita alegria. Hoje nasceu em Belém o Filho de Deus, o vosso Salvador. Vocês irão encontrá-lo envolto em panos, deitado numa manjedoura. E os pastores alegres pegaram suas coisas e foram visitar Jesus. E lá se foram as ovelhas atrás, mais animais na estrebaria. Como é que cabia? Mas isso é antigo. O que é antigo não tem graça, já passou a fase. Não tem graça? Imagine a festa no céu, as estrelas brilhando, os anjos cantando
E o Criador mandando um cometa como uma cauda, como se fosse uma flecha apontando para onde estava o Filho do Altíssimo. Será que era barulhento como os fogos de artifício? Silencioso, brilhante, mágico e impressionante. Barulho? Estouro? Não, música. Lá no Oriente, haviam homens inteligentes que estudavam profecias e sinais. Quando viram a estrela, sabiam que era um sinal importante. O Rei do Universo acabava de nascer e que aquela estrela diferente e brilhante apontava para ele. 3 desses homens foram tomados por um temor santo e queriam fazer parte daquilo. Queriam visitar o menino rei. Começaram os preparativos da grande viagem. Disseram: vamos levar presentes dignos de um grande rei. Ah, é? Então é por isso que as pessoas dão e recebem presentes no Natal, etc. e tal? Levaram assim para o menino ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei, incenso para alguém divino e mirra para ungir quem morreria por amor e nos levaria para o céu com ele.
E tudo começou naquele presépio, mas um neném cresce, não é? Jesus crescia em tudo, em estatura, em graça e em sabedoria. Quando tinha 12 anos, passou na frente do templo e por lá ficou conversando com os mestres e rabinos por horas sem fim, e todos se maravilhavam dele. Como podia ter tanta sabedoria em um menino? E assim, meus amiguinhos, aqui chegamos. Esta é a grande boa notícia do Natal. Jesus, o Senhor do Universo, se fez homem como nós. Nasceu, cresceu, ficou adulto, morreu, mas ressuscitou para estar entre nós para sempre. Para participar do nosso dia a dia. Jesus é o seu nome e ele veio para ficar. Jesus é o seu nome, nosso Salvador e Rei. O Senhor
Nós vamos colocar em pé, nós vamos cantar um último hino, todos juntos, falar pelas montanhas. E depois nós estamos, então, despedidos. Nós vamos entregar dízimos e ofertas. Então, quem quiser participar desse momento, pode só entregar seu dízimo, sua oferta na cesta que vai estar aqui, tá bom? Vamos orar nesse momento. Pai amado, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa para celebrarmos, ó Deus, o Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por cada oferta aqui depositada, ó Pai. Mas te agradecemos também, Senhor, pelo teu amor tão grande por cada um de nós, ó Deus, a ponto de nos dar de presente seu Filho Jesus. Abençoe, Senhor, cada pessoa que entrou aqui nesta noite e que essa mensagem de amor possa ser compartilhado, ó Deus, em nosso dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.